Ninguém vai? O pessoal está meio retraído. Vai lá, Juninho, faz essa. Você sentiu Aí, ó. tradução? Pode sim. Acho que o 133, conhece, não? De número. Acho que não, né? Vamos cantar o 33, né? O lugar 133, então. Esse aí a gente faz. 33 que eu conheço. Você rapidinho, senão vai acabar o Humberto. Já começou? É o 33 no lugar 133, pode ser? Pode, sim, senhor. Com Minha mãe é o cavalo, acho que ela sabe para pegar as crianças. Pois eu tô fraco, sou Salvador, e não me abri, guarda nenhum só posso, sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Tua mão segura-me a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Tua mão segura bem a minha, e pelo lugar alegre seguirei, mesmo onde a sombra da cagem mais escura, teu rosto veio, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura minha vida, e sobre a mão teu triunfar. Quando voltar e este céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. Ai, meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu possa teu eterno amor. Amém. Acho que eu ontem, meu quarto é muito abafado, inventei de ligar o ar. Aí eu quando eu vou cair garganta, mas em outro dia, só misericórdia. Não conseguia dormir por causa do abafado, do calor, né? Aí eu liguei o ar um pouquinho, mas acabou por tudo. Mas graças a Deus que nós estamos aqui para aprender. Isso é o principal. Amém. Obrigado. Obrigado, irmão Nelson. Hoje é 25, né? É, 25. Vamos lá, Irmandade. Irmão Rosiel Alexandre. Acho. Irmão Edson Rodrigues. Irmão Moacir. Irmão Nelson Elias. Irmão Daniel Reis.
Rogério Paulino. Irmão Ademilton. Tá lá embaixo também, tá? Irmão André, isso aí. Irmão Félix. Aí. Irmão Sérgio Barbosa. Irmão Verlândia. Faltou o irmão José Antônio e o irmão Cláudio. Irmão Cláudio. Irmão. Mandar, faltou alguém? Alguém também não tem. Tá todo mundo com Bíblia e revista? Tem alguém sem? Sem revista? Tá, aguenta só um minutinho, eu vou conferir o negócio ali com a irmã. Ó, lá em cima. Lá em cima. Aperta um momentinho. Agora dá. Agora dá. Agora podemos prosseguir. Irmãos, como já foi colocado um pouco mais cedo, hoje a nossa lição é de número 4. Hoje a gente vai tratar sobre o título proposto, é o drama de Jó. E antes da gente seguir nesse assunto, alguém quer colocar alguma coisa do que nós vimos na aula passada? Que a gente vai encaixar algumas coisas com essa aula. Seria interessante a gente já dar uma relembradinha de alguma coisa que os irmãos pegaram, absorveram, guardaram, lembraram, pensaram durante a semana, para a gente poder ir acrescentando aqui nesse pensamento que a gente vai conversar hoje. Alguém quer expor alguma coisa? Que viu semana passada, que lembrou? Dá uma olhadinha aí na lição passada, vê se lembra de alguma coisa. Tá todo mundo tranquilo?
Vamos seguir o baile. Oi? Vamos seguir o baile. Não entendi. Vamos seguir o baile. Então, amém. Sim. Hoje, então, vai tratar do drama de Jó. Essa proposta aqui do drama, drama por si só é uma palavra de origem grega, ela vai trazer o sentido daquelas peças, né, que as pessoas representavam alguma situação no cotidiano, eram peças de situações extremas, ou de muita tristeza, de coisas muito ruins, ou então uma situação extrema de também muita alegria, de coisas muito boas. Aqui o sentido que está trazendo ligando a história de Jó, por toda essa intensidade de coisas ruins que ele viveu. Então tem essa proposta de o drama que Jó acabou experimentando aí na caminhada dele com Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela tem aqui a proposta de Jó, capítulo 1, dos versos 13 a 22, e o capítulo 2, dos 6 a 8. Mas a gente vai dar uma esticadinha até o verso de número 13, se não me engano. Pedir para alguns dos irmãos, por favor, abra em Jó, capítulo 2. Como a gente já leu a parte inicial, pega um gancho, por favor. Lê do verso 7 até o último verso do capítulo, por favor. Quem encontrar pode ler. Jó 2, do 7 ao verso do número 13. Acho que é o último verso desse. Isso. Até o final, se o 13 não for o último. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda arrepende a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, algumas versões de louca, assim falas tu. Assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um de seu lugar. Elifaz, o Ternanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E concertaram juntamente de virem, condoeram-se dele, consolaram. E levantando de longe os seus olhos, e não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram. E rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram pó ao ar. 13. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amém. Então aqui os irmãos leram um pouco mais, um pouco antes desses versos que o irmão leu agora, falando sobre Jó perdendo o que ele tinha no campo, perdendo os animais, perdendo a família e perdendo a saúde. E tudo isso no mesmo dia, no mesmo instante.
Aqui, mais para frente, ele dá um quadro uma visão um pouquinho diferente sobre isso que aconteceu, que seus amigos, vendo a situação em que ele se encontrava, tamanha era a enfermidade dele, que eles não o reconheceram e ficaram uma semana inteira com ele sem conseguir dizer uma palavra, nem de crítica, nem de consolo, devido ao sofrimento que eles estavam vendo Jó passar. Então, esses versos iniciais aqui, eles vão dar um pouquinho da noção do drama, digamos assim, vivido por Jó. Então, só para nivelar algo aqui, devido ao título, quando a gente for falando do drama, geralmente a gente costuma usar o drama numa parte como se não tivesse, como se fosse um exagero desnecessário a situação vivida ali. Mas aqui no que vamos falar drama, como a gente conversou, os irmãos entendam também quem está assistindo aí, que se trata dessa situação intensa de sofrimento que ele passou. Aqui tem uma coisa que a gente pode ressaltar sobre esses amigos de Jó e Jó também, está lá no capítulo 42, tem uma citação do Senhor que coloca da seguinte forma: Jó capítulo 42, o verso de número 7, vai dizer assim: logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, logo aqui já é no final de tudo, quando Jó passou por toda aquela situação dos 7 anos nesse contexto, suportou várias coisas, o Senhor vai falar aqui a respeito dos amigos dele também. Logo depois do Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz o Temanita: eis que estou indignado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Portanto, levai agora mesmo 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante ele oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelo vosso pecado. O meu servo Jó intercederá por vós, eu aceitarei a oração dele em vosso favor, e não vos retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. E aqui ele vai discorrendo, falando algumas coisas. Esse texto aqui, a gente pegou mais para falar o seguinte: o Senhor vem tratando com alguns amigos dele, porque os amigos de Jó falavam a respeito do Senhor com Jó. Eles estavam falando de um Deus que era comum para eles, era o mesmo Deus de Jó, era o Deus deles. Porém, a postura que eles tomaram foi de crítica, eles não falaram aquilo que reflete a verdade de Deus. E aqui Deus está criticando eles. O que queríamos puxar com essa parte aqui é que um era da terra, um era temanita, um era de uma outra terra que a gente vai puxar aqui daqui a pouco, e Jó era de Uz. Todas essas terras, nenhuma delas era uma terra de onde vinha um povo que tinha o conhecimento de um Deus monoteísta. A maioria dessas terras eram de povos pagãos, a maioria delas eram de pessoas que não tinham esse conhecimento de Deus como o povo judeu tinha naquela época. E nenhum dos personagens aqui dessa história vem a ser judeu de raiz judaica, pelo que o texto mostra. Então, nós já vemos aqui que, independente de ser daquele povo visto como do Senhor por linhagem ou não, estes homens conheciam a Deus. Esses homens, pelo menos em parte, conheciam, porque o Senhor os critica aqui pela forma que eles falaram de Deus. Esses homens, eles tinham algum conhecimento do Senhor, mesmo eles sendo de uma terra totalmente diferente. Abraão não veio dessa terra de Tenamita, ele não veio de Uz, o mais próximo que tinha ali, Abraão, veio de Ur. Então, o que a gente podia esperar de início é que alguém, ele sendo de Ur, talvez eles conhecessem alguma coisa de Abraão, e por isso eles ouvissem falar alguma coisa de Deus, sobre o monoteísmo, de um Deus só, mas não foi o que aconteceu. Nós tínhamos pessoas de lugares diferentes, já se conheciam com antecedência. Nós vemos que eles se reúnem, eles se juntam para ir consolar a Jó e vão todos juntos, e ali eles vão conversar com Jó a respeito do mesmo Deus. Então, de início, a gente já pode pontuar essa parte sobre o livro de Jó, que praticamente nenhum dos personagens tem natureza judaica, nenhum deles é judeu, e todos eles são servos do Senhor, ou se tornaram melhores depois disso, pelo menos. Enfim, até aqui, os irmãos estão tranquilos? Alguém quer comentar algo?
Então, mesmo no contexto de a questão da dúvida, que o Jó, ele foi acusado, né? Ele faz, ele faz, e Jó faz. Isso. Deus pede para ele fazer sacrifício para ser orado. Depois de tudo isso, o Senhor instituiu a vida de Jó. Aí eu fico com essa dúvida. Se Jó ir lá, e na oração de Deus, certamente eu acho que não. Será que o Senhor, a minha dúvida é: o Senhor instituiu a vida de Jó, o Senhor ia tocar o Isso aqui que o Senhor pede para que eles vão até Jó, para que Jó proceda daquela forma, é porque Deus conhecia o caráter de Jó. Ele estava passando por aquele período ali de provação e ele tinha que ser aprovado. Então, ele tinha a necessidade de ir se reconciliar, digamos assim, com Jó e Jó orar por eles. E Jó, como estava sendo provado, ele tinha que ser aprovado. E ao ele ter pessoas vindo a ele para ter uma reconciliação, para pedir perdão, ele não aceitando, isso é uma postura reprovada. Então, eu creio que o Senhor guardaria ele mais um tempinho ali na... Isso. Pelo caráter, pela postura, né? Eles tiveram a postura de humildade de pedir perdão, e como eles pediram perdão, eles alcançaram tanto de Jó quanto do Senhor. Porque o Senhor critica que eles falaram mal, não só a respeito de Jó, mas a respeito do próprio Deus. Então, vai lá e peça desculpas, faça o sacrifício para que seja perdoado. Então, pedir desculpas é para Jó, o sacrifício é para Deus. Entendeu? Pede desculpa para as duas partes. Entendi. Não tem como. A base aí da coisa era o perdão deles também. E a segunda pergunta que eu não sei: se Jó tivesse irado e não oração a favor dele, ele teria sido perdoado para Senhor em Cristo. Então, Jó ele teria sido reprovado por Deus e Deus daria um outro jeito de perdoar eles. Por quê? Jó não fez o que o Senhor queria que ele fizesse. Então, o Senhor ia preparar uma outra forma deles serem reconciliados, perdoados de algum jeito. Os três amigos dele, porque ia ficar na prova, porque o Senhor disse para eles: vão até Jó e ofereçam sacrifício. Eles estavam em obediência, no exemplo que o irmão colocou, eles estariam em obediência, indo até Jó para pedir perdão. Mas Jó não querendo perdoar, quem está desobedecendo é Jó, não é os amigos dele. Então, o Senhor proveu alguma forma de eles estarem em comunhão com Deus. Mesmo Jó, nesse exemplo, rejeitando aí, pediu aceitar fazer oração por eles, o perdão. A intercessão de Jó então seguiu para a bênção para ambas as partes. Para ambas as partes. Jó perdoou, eles foram abençoados e Jó também. Amém. Vamos sequência. Respondeu mais ou menos? Amém. E aqui nós vemos que Jó ele teve, como está descrito, ele teve a perda no campo, ele teve a perda de servos, ele teve a perda de filhos, ele perdeu bens, ele perdeu a saúde, ele perdeu crédito na sociedade, ele perdeu muita coisa. E quando nós vamos ver isso que aconteceu no céu, esse quadro que aconteceu no céu, é que aqui na nossa leitura não coloca, mas Jó capítulo 2, antes do verso 6 aí, é uma repetição do diálogo. Então está falando aqui, certo, verso 5 pode ser. Eu sei também trata, mas o 5. Ora, estende a tua mão agora, mesmo, e toca ali nos ossos e na carne, e ele prontamente o amaldiçoará e blasfemará na tua face. E aqui nós vemos que o Senhor deu permissão para que o adversário fosse até Jó e fizesse tudo quanto fez. Então, nós vemos que nós, como seres humanos, o nosso mundo, para nós aqui dentro, ele é dividido em pelo menos 4 partes. Nós temos a parte espiritual, nós temos a parte emocional, tem a parte física e tem a parte mental. Nós vamos ver que Jó, o que o Senhor vai elogiar Jó e vai elevar o caráter de Jó, é pela espiritualidade dele. Na verdade, é pelo todo.
mas é pela espiritualidade dele, que ele é um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso vai guiar para ele o tipo de cabeça que ele vai ter, a mentalidade que ele vai ter, como ele guia as emoções dele, como é a espiritualidade dele, e fisicamente ele tinha muitos bens na terra. Só que o adversário coloca que, se fosse afetado os bens dele, seria visto que ele não tem as emoções tão controladas como era de esperar, que a espiritualidade dele não é tão boa e que a parte mental dele não vai ficar legal. Então, o Senhor permite ali que o adversário vá tocar na vida de Jó e ele começa a apertar na parte mental. Nós vemos que Jó ele passa por uma agonia tremenda. Nós vamos ver em alguns textos mais adiante que ele almeja a morte, muitas das vezes, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Nós vemos que emocionalmente ele fica destruído, porque quem é que vai perder família, bens e até o carinho dos amigos e não vai sentir na parte emocional? Ele perde os seus bens na parte física, só restando para ele, então, a quarta parte, que é a parte espiritual. Essa ele mantém, essa ele conserva. Tudo que o adversário fez e tocou nessas outras três partes da vida de Jó foi para afetar essa outra quarta, que era a espiritualidade. Foi a única que ele lutou e manteve a sinceridade dele, e porque ele manteve a espiritualidade dele, o Senhor depois o ajudou a consertar a parte financeira, a parte material dele. Ele teve em dobro. O Senhor cuidou da mentalidade dele, ele teve uma mente fortalecida no Senhor e cuidou da vida emocional dele. Ele tinha mais resistência. Há algum tempo o pastor estava fazendo uma série de ensino sobre inteligência emocional. E nós vemos que tudo que foi feito, todas as três áreas que foram afetadas, que o adversário afetou, para pegar Jó na espiritualidade, Jó mantendo a espiritualidade dele com Deus, todas essas outras foram consertadas. Apesar do adversário ter alcançado o poder para afetar essas na vida de Jó, só faltou um quarto do que Jó era para ele ser destruído. Foi esse um quarto que ele batalhou, que ele investiu, que foi a espiritualidade, que garantiu que ele viesse a ser restituído em todas as outras, muito mais. Tanto que, em vida, ele ganhou até 140 anos a mais depois daquilo que ele passou. Foi 7 anos de sofrimento, o Senhor o abençoa depois com mais 140 anos de vida. Então, ele teve prosperidade em tudo, inclusive na saúde, que, pelo tempo de vida, que foi uma das coisas que lhe traziam extrema agonia. Então, nós vemos que ele dia e noite ficava ali naquele sofrimento, tinha aquele temor até dos cidadãos ao redor, que poderiam vir a fazer alguma coisa contra ele, porque era uma imagem desprezível, alguém naquela condição, e ele era um homem bastante conhecido, era um homem mais rico ali do Oriente, então ele tinha muitas pessoas, ele tinha irmãos, tinha família, tinha amigos, tinha funcionários morreram, mas tinha as pessoas para quem ele vendia as coisas dele, e nesse momento ele estava desprezível aos olhos de todos. Então, eram mais do que está escrito no texto, eram inúmeras as preocupações de Jó com a sua saúde e com a sua vida. Então, quando a gente vem falando dessa questão de o drama vivido por Jó, ele se torna muito mais intenso quando a gente vê não só essa parte, mas que hoje nós temos a Bíblia. Nós estamos lendo o que aconteceu tanto no céu quanto na terra. Só que Jó estava vivendo a história. Então, ele não sabia o que estava ocorrendo no céu. Ele não sabia que ele estava ali sendo o centro de uma questão entre Deus e o adversário. Então, como ele estava vivendo, aos olhos humanos, o que nós pensamos quando nós vemos uma pessoa que está bem, nós imaginamos como uma pessoa boa, uma pessoa bacana, principalmente quando é uma pessoa rica e, de repente, ela começa a perder os bens, ela perde família, ela perde saúde, ela perde... gente entra na casa dela e rouba tudo, e, de repente, ela está lá sofrendo sem um motivo aparente. Geralmente, quando isso acontece, até menores proporções na igreja, em qualquer lugar que seja, a gente vai pensar que alguma coisa de errado essa pessoa fez. Se a gente começar a esquecer esses primeiros 2 capítulos, que descreve a situação que ocorreu no céu, nós olharíamos provavelmente com um olhar de menos misericórdia para Jó, porque a gente pensa, puxa, o adversário fez isso com ele, coitado do Jó. Mas se nós estivéssemos naquele contexto, vendo que um homem que parecia ser bom, de repente está nesse contexto com a vida toda destruída, tem esse dilema, né, de que para as pessoas boas, esperamos que aconteça coisas boas, e para as más, tudo bem que aconteça coisas ruins. Mas quando acontece coisas ruins com pessoas boas, a gente pensa, ou ela não era tão boa assim,
ou ela tinha alguma coisa escondido, ou ela fez alguma coisa errada, então, por isso, ela é passível de crítica. Então, já ouviu, creio que os irmãos tenham ouvido, aquela coisa e que em alguns casos realmente é verdade, de que, o diabo deu, aquilo lá que ele tinha foi o diabo que deu, mas agora olha lá, o diabo tomou tudo, ele está destruído. Esse tipo de comentário acontece. Ou então, e engraçado que já ele diz o contrário, foi Deus que deu e Deus que tomou. Mas numa ótica humana que vai criticá-lo pelo que ele está vivendo, a gente vê que o natural seria as pessoas criticarem ele porque, não, alguma coisa de errado ele fez. É exatamente o contexto que os amigos dele vão expressar. É o que os amigos dele vão chegar e vão fazer. Mesmo os amigos dele, tendo conhecimento do Senhor, pensando ter conhecimento de Deus, eles vão criticar Jó porque o Deus que eles têm na cabeça dele é um Deus que só deixa acontecer coisas ruins com pessoas que são ruins. Nós vamos ver aqui Bildad, Elifaz e os demais. Muitas das críticas deles para Jó é essa, que não é possível estar acontecendo coisas tão ruins com um homem que diz servir a Deus, com um homem que diz ser temente a Deus. Alguma coisa de errado ele fez. E nós vamos ver que ao longo do texto aqui ele vai começar a se defender de um, daqui a pouco vem outro, ele começa a se defender do outro, e em todos os casos ele fala bem de Deus. Ele entende que o bem e o mal que vem sobre as nossas vidas não é porque eu sou bom ou porque eu sou mal. Na verdade, faz mais sentido o justo sofrer do que o ímpio. Aliás, o justo passar por tragédias do que o ímpio passar pelas tragédias. Porque como nós temos aqui os primeiros 2 capítulos, Jó, o adversário queria provar, porque queria que Jó não era tão crente assim. Jó não era tão servo de Deus assim. Então ele propôs que Jó passasse pela aflição para que se provasse que Jó não tinha um caráter tão bom. O ímpio já está mostrando que ele não tem um caráter bom. Já está mostrando. Não faz sentido que o adversário venha, ou que essas situações de aflição venham para o justo, do que para a pessoa que propriamente já está entregue à sua própria vontade. Tá dando para entender ou está um pouco confuso? Tá tudo bem? Exatamente. Porque os amigos dele o criticavam não porque eles queriam jogar Jó no chão, mas porque o que eles pensavam de Deus, a teologia que eles tinham era de que Deus ele cuida do justo e quem é justo, Deus não deixa passar por aquela situação, porque não é possível passar por aquele contexto. Então, eles apertaram Jó, mas não com a intenção, pelo menos não em maior parte, de acabar com Jó, mas sim de fazê-lo se converter do que eles pensavam ser o mau caminho de Jó. Então, Jó, num olhar humano, estava sendo errado, o rebelde, porque eles estavam corrigindo Jó, falando, não tinha só um nem dois, eram 3, eram mais, que falavam com Jó, se converte porque você errou, admite que você errou em alguma coisa. E Jó, em todo momento, defendendo a integridade dele diante dos amigos, e isso dá raiva. Então, ele teve que liberar o perdão também, devido a isso daí. As pessoas erraram com ele, e isso dá raiva. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, seguir aqui para um ponto. Certo. A nossa introdução da proposta aqui da revista, ela vai dizer o seguinte. A aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama, dentro daquele contexto que a gente falou. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Que a gente começou agora. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição.
e nós vamos vendo que ele perde todas essas coisas, e como nós lemos ali nos versículos que se seguem ao versículo número 8, que a esposa dele vem dizer, olha, você ainda retém a sua integridade, amaldiçoa logo o seu Deus e morre, porque não tem o que fazer, não tem como sair dessa situação. Ele diz, você está procedendo como uma louca, porque você aceitou o bem de Deus e agora, quando vem a aflição, você também não quer aceitar. Tudo bem você receber o bem de Deus sem causa aparente, mas não está tudo bem você receber a aflição de Deus sem causa aparente também. Então, ele está mostrando que ele não tinha essa questão dessa parcialidade, esse coração, digamos... Apegado nos bens materiais. Também, mas esse peso de, tudo bem, eu não entendo porque o bem me acontece, mas tudo bem, vamos seguindo assim. Só que aí, quando o mal acontece, a nossa tendência natural mesmo a gente não sabendo por quê, criticar, culpar Deus, culpar quem está do nosso lado, culpar o mundo e o universo todo. Mas a postura dele foi, tudo bem, da mesma forma, porque foi Deus quem me deu e foi Deus quem tomou. Eu vim ao mundo sem nada e eu vou voltar sem nada. O que eu ganho no caminho que eu estou aqui não é mérito meu, é presente de Deus. Acho que até Salomão escreve isso em Eclesiastes. O que nós conquistamos nessa terra é presente de Deus, é bênção do Senhor. Então, como o irmão Andrade colocou, ele não tinha esse coração apegado aos bens. Lógico que ele tinha, assim, o amor pelos filhos, ele tinha o carinho, ele cuidava, assim, de ter os seus bens, de ter a sua vida material, porque nós não somos apegados, nesse contexto, à comida, por exemplo. Nós não somos tão apegados à comida a ponto de largar Deus por causa de comida. Só que nós nos preocupamos todos os dias em comer e ter alimento, de preferência que seja muito. Então, um ponto a observar é que não é porque ele não tinha um coração apegado às riquezas que ele não devia, que a gente não deve cuidar de ter essas coisas, que a gente não deve cuidar de ter o necessário, de ter, às vezes, mais do que o necessário para viver. A questão é que ele não colocava isso como seu tesouro. O tesouro dele era o Senhor. Então, ele podia ter tudo, porque é como está escrito, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então, o coração dele estava colocado em Deus. E é isso que a gente vai ver no caráter de Jó. Tanto que é o que a gente comentou sobre aquela divisão do mundo, né? Tem o espiritual, o emocional, o mental e o físico. O precioso dele estava no espiritual. Então, porque ele escolheu o certo para ser o precioso, pela espiritualidade dele, todo o resto foi consertado. Então, ele foi afligido nas restas das coisas, mas o Senhor, porque ele se manteve fiel, o Senhor teve misericórdia e o recompensou por isso. E vamos seguindo assim. Deixa eu ver se tem algo a colocar aqui. Certo. Aqui tem uma colocação também, a gente vai ver uns versículos daqui a pouco, de que quem eu sou, isso vai falar mais alto do que como eu estou. Como assim? Nós vemos que Jó, ele estava rico e bem abastado. Tinha família, tinha filhos, estava feliz. Ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, como o Senhor mesmo disse a respeito dele. Quando o estado dele mudou, ele deixou de ser um homem rico. Ele não estava mais rico, ele agora estava pobre. Ele estava sem alimento, ele estava sem saúde, ele estava sem família, ele estava sem as pessoas que ele queria por perto. Porém, ele continuava sendo um homem reto, íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal. E porque o que ele era, ele não deixou a situação, o status, a parte como ele estava, ou a situação em que ele se encontrava, como ele não deixou que isso moldasse quem ele era, ele se manteve sendo quem ele era, esse homem aprovado diante de Deus, aqui naturalmente as coisas começaram a acontecer mais para frente. O Senhor restitui a ele tudo aquilo que ele tinha, o Senhor vai cuidando dele ao longo da vida, porque ele não deixou que a situação mudasse quem ele era de fato. E isso, às vezes, a gente vai ver uns dois textos contrapondo isso, que as situações extremas que a gente vive, elas vão fazer aflorar o nosso caráter, vão mostrar o que, de fato, nós temos no coração. Alguém, lê, por favor, Deuteronômio 8, 1 e 2. E que vai falar disso. E tem outros dois textos que eles vão colocar exemplos de quem, numa situação de aperto, se manteve íntegro e por isso foi aprovado, e outro que mostrou um caráter que ainda não estava perfeito e por isso teve a reprovação, mas que o Senhor teve misericórdia depois.
são os dois textos. Leiam, por favor, Jó mesmo, capítulo 1, do verso 13 ao 22, tem aqui na lição. E a gente vai refletir também sobre... Quem encontrou o Deuteronômio, pode ler, por favor. Eu vou pegar aqui o outro. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardarei, para cumprir, para que vivais, e vós multipliqueis em possuais da terra que o Senhor jurou a vossos pais. Pode continuar, por favor. Pode continuar? Pode. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os teus mandamentos ou não. Amém. Então, esse é um exemplo de que o Senhor trouxe a aflição para que se expusesse o que tinha, então, no coração do povo. Se eles se manteriam fiéis àquilo que o Senhor tinha ensinado e estava propondo, ou se eles não se manteriam dessa forma. Deus já sabia. Porém, para que houvesse, a gente conversou algumas aulas atrás sobre a questão da legalidade espiritual. Para que houvesse a legalidade do Senhor vir a abençoá-los pelo que eles fizeram, então eles passaram por esse momento de provação, tribulação. Ali não está dizendo, mas como nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite, muitas das vezes o que eles passaram aí nesse texto que o irmão leu, pode ter sido também por alguma acusação do adversário. A diferença disso que ocorreu aí para o de Jó é que Jó a gente está lendo o que aconteceu. Aí a gente não está lendo que foi o adversário que foi lá e acusou de alguma coisa. Aqui é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que foi o adversário lá que foi acusar mesmo, não. E por isso Deus provou. Mas são coisas que acontecem e a gente às vezes não sabe o porquê. Mas sabe que com certeza toda aprovação é para que a gente possa expor o nosso caráter, para que a gente possa crescer. E se a gente em algum ponto vê que está falhando, entender que aquele ponto ainda está fraco e ir fortalecendo ele. Alguém lê, por favor? Pode ser da lição mesmo. Jó, capítulo 1, os versos 13... 13 a 22. Pode ser 13 a 22. Não, melhor. Faz o seguinte, para a gente não ler tanta coisa que é muito. Lê do 20 ao 22 só, por favor. Então, E outra Jó se levantou, Isso, pode ler, por favor. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e alvou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Não pode ser até isso. Então, aqui nós vemos esse período primeiro que Jó passa por esses choques, essas situações com uma pessoa que, imagino, de forma desesperada, chega para ele para contar tudo o que aconteceu. Então, ele recebe essa informação que vai trazer para o coração dele agitação e, ainda assim, ele, ao invés de reclamar e fazer qualquer coisa que não fosse o que ele fez aqui, ele vai, faz as suas vestes de humilhação e adora ao Senhor, como está descrito. Ele passou por uma situação chocante, extrema, de início, e ele vai, mesmo assim, adora o Senhor. Ele expôs o caráter dele já aqui. Alguém lê também, por favor, Marcos capítulo 14, do verso 29 até o 31. Marcos 14, do 29 ao 31. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes mais me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo,
de modo algum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amém. Aqui nós vemos aquele momento em que o Senhor anuncia o que Pedro, como Pedro procederia, e ele diz, não, eu não vou proceder dessa forma. Porém, depois que aconteceu todo aquele cenário, que Jesus ele foi preso, e estava todo mundo tenso, que todos fugiram, e Jesus ficou sozinho, Pedro ele tenta acompanhar alguma situação que está acontecendo, mas quando as pessoas chegam para ele e falam, olha, você também é um deles, você também estava com eles, porque você é galileu, você fala como ele, você anda como ele, naquele momento de tensão, então ele recua e ele diz, não, eu não o conheço, é o que vai dizer mais para frente no texto. Nós temos os dois que numa situação de aperto, uma situação dramática, trazendo aqui para o nosso tema, um esposo caráter de adoração e o outro esposo caráter que ainda não estava aperfeiçoado, esposo um caráter que recuou. Então, é nesses momentos de aflição, esses momentos de drama, que nós vamos expor uma coisa ou outra. É Deuteronômio 8:2, igual o irmão leu. Diante de um momento de pressão, de aflição, ou a gente obedece os mandamentos, ou não. Aí vai ser um momento de expor o que ficou guardado, o que ficou firme no coração. Então, esses são os pontos que a gente vai vendo balancear aqui em Jó. Está compreendendo? Está confuso? Perguntas? Colocações? Amém. Vamos prosseguindo aqui, então. A nossa primeira parte aqui dos tópicos, eles vão dizer o seguinte. A tragédia de natureza econômica. Então, ele vai começar a abordar aqui os pontos em que Jó, alguns pontos nos quais Jó foi afetado. Bom, de natureza econômica ele vem falando. O sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. É o verso 3 do capítulo 1. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes indústrias e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de carga. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Então, novamente, devido ao seu comércio, ele era bem conhecido, ele era bastante famoso naquele meio que ele vivia. Então, uma das pressões que ele sofre é essa social, de estar agora nesse contraste, né, antes tão bem, agora aparentemente tão mal. A sociedade não só tinha a crítica, como também tinha os que vinham ali afligi-lo. E segue aqui, o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam que o fato de que a palavra hebraica abudá, encontrada somente em Jó e em Gênesis 26:14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois, da mesma forma, as ovelhas, ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínio. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Até que tranquilo. Alguém quer colocar alguma coisa? Dá para seguir? Vamos lá. Esse subtópico 3 aqui, ele vai pegar um pouco naquela parte física, do mundo físico que todo mundo tem na cabeça, como falou, sabe? Tem a parte espiritual, a emocional, a mental e a física. Aqui ele vai pegar um pouquinho nessa parte física que foi afetada de Jó. O ataque do diabo na esfera comercial. Físico aqui não só de saúde, é físico de bens, que me refiro. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca.
O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal ao serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi abarrocado. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Nós vamos vendo que o adversário ele vai batendo em cada um desses outros 3 pontos, essa parte física, emocional e mental, para provar o ponto que ele tinha dito para Deus, que Jó ele viria a blasfemar do Senhor na face do Senhor. Então ele vai e aperta na parte material. E Jó se mantém firme. Depois ele vai mexer na parte também na saúde, que vai envolver essa parte material, mas Jó mantém o seu caráter. Não funcionando, ele vai lá e mexe na parte emocional. Não funcionando, ele vai lá e mexe na parte psicológica, na parte mental de Jó. Ele vai começar a cercar Jó de vários lados para que ele venha, então, a falhar espiritualmente e, assim, o ponto que o adversário defendia ser provado. E Jó, então, ser aí desabonado, aquilo que Deus falou, cair por terra e, assim, ele, digamos, uma vitória para o ponto do adversário. Então, nós vamos ver que ele começa a martelar em vários lugares para ver onde Jó vai cair. E acho que a gente falou na aula passada também sobre isso, que apesar o texto inicialmente fala que o adversário se apresentou entre os filhos de Deus, depois de rodear toda a terra e passear por ela. Conhecia os moradores da terra. Tanto que Deus fala de Jó, entre milhões que havia na terra, o adversário sabia exatamente o que estava falando. Então, ele, por conhecer os homens, saber como é o coração humano, ele propôs a Deus que Jó, assim como os demais homens, é o que a gente colocou na aula passada, tinha um preço. Todo homem, a partir de certo ponto, vai falhar, vai errar e vai pecar. Esse era o ponto dele, que Jó certamente não era diferente dos demais, Jó certamente não ia se manter íntegro. Jó tinha um preço. E nós vemos que Deus coloca Jó à disposição, digamos assim, do adversário, porque o adversário queria provar o que ele sabia dos homens. E Deus mostrou o que ele sabia dos homens. Então, Deus conhecendo o coração e a parte interna, às vezes parece confuso, porque tudo mostra, inclusive o adversário vem soprando, que as coisas vão acontecer de uma forma, e porque nós vemos as outras pessoas fazendo da mesma forma, vai acontecer daquele jeito, mas a proposta de Deus, às vezes, parece ser contraditória, parece ser até uma mentira, às vezes, o que Deus fala, mas nós vemos que, se a gente se seguir naquilo que o Senhor propôs, o que acaba acontecendo é aquilo que Deus já viu lá atrás. Então, Jó talvez não acreditasse, se ele ouvisse o que iria acontecer, talvez ele não cresce no que ele seria capaz de se manter. O adversário já estava soprando aos 4 ventos que realmente aquilo não se manteria por muito tempo. Inclusive, os amigos dele, as pessoas que estavam ao redor, diziam que aquilo também, ele estava no erro, aquela posição dele não era sustentável. Porém, o que Deus já havia dito a respeito dele, se manteve de pé. Só que, mesmo Deus não tendo dito isso para Jó, ele só teve o trabalho de se manter de acordo com o que ele sabia de Deus, de acordo com o que ele já havia aprendido de Deus, e Deus confiou, foi uma relação de confiança. Deus confiou no caráter dele e ele confiou em Deus. Tanto que ele coloca a citação: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará ao meu favor. Então ele confiou em Deus, mesmo Deus não tendo dito nada, e Deus confiou em Jó. Deus não se preocupou em falar nada para Jó, porque Deus conhecia o caráter de Jó. Deus conhece o filho que cria. Então nós vemos esses 2 pontos aí que vão se desenrolar no livro. O que é interessante é que a gente observa que dentro do início, Deus já estava, Jó já estava sendo provado, e Satanás, e Deus investindo contra ele, mas você não desistia, né? Não. De jeito nenhum. Ele queria achar uma brecha para vencer. Se Jó bradimava por ele. Você vê que vários pontos, acho que nas pessoas ligadas algumas coisas. Mas mesmo assim, Jó não se entendeu, não. Manteve a integridade. Ele falou assim, não. Ao ponto que ele
e ele chegasse no assim, não eu nasci, eu vou ali. Rapaz, muita confiança, porque aí Satanás está ali. É que nas nossas vidas, né, hoje. Aí já Davi uma lutazinha ali, nós vamos com problemazinho, mas não Papa, né? Ele abriu mão. Hoje é um, amanhã é outro, ele vai. Eu falei para o nosso teste, nós estamos vendo uma lição para a gente. Isso aí vai ser a invitação para a igreja, porque no dia que a gente está passando agora, eu creio que muita gente está parando, está dizendo, eu nunca passei por isso, que assim, era assim, era assado, eu perdi filho, outro perdi marido, mas É o contraste bem forte da igreja, né? Porque todos ali eram, vamos colocar assim, cristãos, todos conheciam a Deus, só que uns tinham aquele perfil religioso porque isso aconteceu com ele, então ele não é crente coisa nenhuma, ele está no erro. E Jó, ele se manteve naquela posição de, não, eu conheço a Deus, eu sei, eu aprendi acerca de Deus, e eu sei que eu estou no caminho certo. Então, parece que todos eram um pouco de Deus, todos seguindo a Deus, mas tem um contraste que tem na igreja hoje, igual o senhor falou, que é uma lição para todo mundo, né? Tem dentro da igreja, eles vão colocar dessa forma mais religiosa, de um Deus que eles criaram na própria cabeça, e aqueles que aprenderam mais alguma coisinha ali, e estão vivendo firmes com Deus, mas que parece que não vai vingar. É um contraste que está presente na igreja até hoje. Isso que o senhor falou reflete também aquilo que o senhor falou, né? Que ele falou acerca de eu sair nu do ventre e eu vou voltar nu para o ventre. Ele saiu nu, conquistou muitas coisas, mas estava disposto a voltar nu para o ventre. Isso ele abriu mão até do próprio ego. Então, isso bate forte mais um ponto sobre o caráter do camarada. É uma lição que é difícil, né, de aplicar, abrir mão do ego. Ego é grego, se não me engano. Ego é eu. Então, abrir mão de mim é difícil, né, porque sou eu quero me valorizar, então é difícil abrir mão de mim. Essa parte aí também, ele está dizendo assim, eu nasci sem nada, e vou voltar sem nada. Em outras palavras, o resumo de tudo isso. Ele não nasceu o homem mais rico do Oriente, milionário. Não nasceu. A Bíblia não diz, mas ele não nasceu assim. Entendeu? Ele nasceu sem nada e está voltando sem nada. Estava disposto. É isso, é interessante, que ele estava disposto. Ele não voltou sem nada. Voltou, sim, foi para Deus. Mas ele morreu bem, muito bem, mas ele estava disposto a morrer do mesmo jeito. É o que o irmão Andrade colocou, né? Não tinha o apego. Aqui o subtópico 4, ele segue dizendo assim. Esse a gente leu? Não, 4 não. O ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza, Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui pega aquela parte que nós falamos do mundo emocional. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e, em muitos casos, hoje também o é. Então, aqui nós vemos que tem coisas que, de fato, são de natureza espiritual e dá para resolver simplesmente com uma postura espiritual, e tem coisas que é da própria gestão humana, e não importa se é mundo espiritual ou pouco, se não se capacitar para resolver, não tem jeito. Então, esse tópicozinho aqui, ele vem fortalecendo isso, que nem tudo de ruim que acontece com o crente é por causa do adversário. Às vezes é simplesmente uma má gestão da nossa própria vida. E é isso que nós vemos, que Jó, ele
era forte nessas áreas espirituais, emocionais, tanto que ele se mantém muito bem, mesmo diante de tanto sofrimento, guardar essas proporções, ele até que segura bem as pontas, na parte física, na parte mental, ele tinha uma boa gestão de todas essas coisas, de todas essas partes da vida humana. Mas nós vemos que conforme vem o desenrolar da história, em nenhum momento ele culpa a Deus por nada que aconteceu. Ele tinha toda a razão, ele tinha toda a certeza, mas ele ter perdido, no caso do exemplo aqui, o comércio dele, ele não atribui a Deus a maldade de ter feito aquilo,